um ótimo dia para você. São 10 horas e 32 minutos. A gente continua com a cobertura das eleições 2014. Neste domingo, mais de 6.270.000 eleitores devem votar aqui no Ceará, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral. São 6.929 locais de votação espalhados em 123 zonas eleitorais. Fortaleza possui 26,4% do eleitorado do estado, com 1.657.776 eleitores. Este ano, o maior local de votação da capital é o Colégio Ari de Sá, na Avenida Washington Soares, que deve receber até às 5 da tarde mais de 12.000 eleitores. Caucaia tem o segundo maior colégio eleitoral do estado, com 203.699 eleitores. Segundo o TRE, 19.921 urnas eletrônicas foram distribuídas nas sessões eleitorais. 2.485 urnas ficarão de reserva. Vamos agora ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará saber como está o trabalho neste dia de votação. Quem está lá e fala ao vivo com a gente é a repórter Darley Mello. Bom dia, Darley. Olá, Joana. Bom dia a todos. Olha, até o momento o TRE divulgou que foram 62 urnas substituídas em todo o estado, 23 só aqui na capital cearense. Em 3 municípios também, Assaré, Crato e Quiterianópolis, houve problemas de queda de energia, mas não houve comprometimento desse processo de votação. As urnas funcionaram com bateria, mas a Coelce também já informou que essa energia já foi restabelecida. Quem está aqui ao nosso lado também para falar um pouquinho sobre essa fiscalização, como é que está acontecendo o processo eleitoral neste domingo, é o doutor Carlos Henrique Oliveira, que é coordenador da propaganda eleitoral. Doutor, como é que vocês estão avaliando essas primeiras horas de votação? Algum problema, denúncias? Como é que os eleitores têm se comportado nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento está tudo em ordem, as eleições estão transcorrendo com muita tranquilidade em todo o Ceará, os fatos, como você narrou agora, já foram resolvidos, então os eleitores estão comparecendo e aproveitamos para lembrar os eleitores, os mais de 6 milhões de eleitores no nosso estado do Ceará, que compareçam às urnas, estejam munidos do título eleitoral, de documento de identidade, pode ser a carteira de identidade, a carteira de habilitação, o passaporte, uma identificação funcional, contanto que seja um documento com foto. No caso, o senhor estava falando que existem algumas regras, posturas, né, que são permitidas nesse acesso e até mesmo durante a votação. Quais são as recomendações, mais uma vez, que são repassadas pelo TRE? Os eleitores devem comparecer à cabine de votação e não devem estar nem com celular, nem máquina fotográfica, nem filmadora. Devem deixar esses pertences junto à mesa de votos e assim dirigir-se para garantir o sigilo do voto. Aproveitamos para lembrar que a sequência de votação inicia-se do proporcional ao majoritário. Portanto, os eleitores irão, ao estarem frente à urna, primeiro para votarem deputado estadual, deputado federal, senador, governador e presidente da República. Até o momento, vocês têm recebido alguma denúncia em relação à propaganda irregular, grupos que tenham se comportado de forma indevida, com bandeiras ou mesmo com camisas? Não, até o momento não, mas aproveitamos para alertar que a manifestação do eleitor deve ser de forma individual e silenciosa. Não é permitido nenhum tipo de aglomeração e como também não é permitido nenhum tipo de padronização. Também os fiscais, delegados de partidos devem estar munidos apenas da credencial que foi confeccionada pelo partido ou coligação no tamanho de 10 por 5 centímetros. Não é permitido nenhum tipo de padronização no traje que esteja usando, nem sequer por uma cor definida, tendo em vista que a propaganda eleitoral finalizou ontem, às 22 horas. Então, se estiver alguém trajando camisas que tenham indicação de candidato ou de coligação, estaria fazendo a propaganda. E a finalidade é evitarmos qualquer tipo de propaganda. O eleitor, sim, pode se manifestar individualmente, mas nenhum outro tipo, nem fiscais, delegados ou simpatizantes podem estar trajando uma roupa específica, até porque a confecção de camisas, bonés e botões é proibida pela legislação eleitoral. Quem é que está responsável pela coibição desse tipo de problema? São os próprios fiscais das zonas que, se sentir lesado ou mesmo perceber que está havendo essa quebra de regra, pode denunciar onde, pedir a ajuda de quem?
Bom, inicialmente, se estiver acontecendo dentro da própria sessão, pode se dirigir ao presidente de mesa para informar, verificar, e os próprios presidentes têm o poder de verificarem como está acontecendo, se está de forma tranquila, né, o comportamento do fiscal, do delegado de partido e dos próprios eleitores. Então, ele tem o poder de analisar e decidir sobre o comportamento, inclusive, do próprio eleitor. E também, caso haja situações mais diretas, nas cidades do interior, pode se dirigir ao cartório eleitoral, ao juiz eleitoral, que tem esse poder de polícia de fiscalizar e dar as devidas orientações. Ok, obrigada pelas informações, doutor Carlos Henrique, coordenador da propaganda eleitoral, que repassou as últimas informações deste domingo de votação. Voltamos ao estúdio. Ok, Darley Mello, muito obrigada. Falando ao vivo, então, do Tribunal Regional Eleitoral. O primeiro presidenciável a votar neste domingo foi o candidato do PV, Eduardo Jorge. Ele chegou às 8h20 da manhã de bicicleta, levando na garupa o neto de 5 anos. Eduardo vota em um colégio na Vila Mariana, zona sul de São Paulo. O candidato demorou cerca de 1 minuto para concluir a votação. E a presidente Dilma Rousseff, que concorre à reeleição, foi a segunda dos presidenciáveis a votar. A candidata petista votou na Escola Estadual Santos Dumont, na zona sul de Porto Alegre. A candidata chegou acompanhada do governador do estado e também candidato à reeleição, Tarso Genro, por volta de 8h45 da manhã. Na chegada à sessão, a presidente tirou foto com eleitores e cumprimentou mesários. Dilma demorou menos de 1 minuto para registrar o voto na urna. A candidata fez o tradicional V da vitória, além do sinal de positivo. De Porto Alegre, a candidata seguiu para Brasília. Ela vai acompanhar a apuração dos votos na capital federal. Mais um candidato à presidência da República registrou o voto no início da manhã de hoje. Zé Maria, do PSTU, chegou por volta das 9 horas à Escola Estadual Celso Machado, em Belo Horizonte. O candidato foi ao local acompanhado de aliados políticos e companheiros de partido. Zé Maria rapidamente registrou o voto. E o candidato do PSDB, Aécio Neves, votou agora há pouco. Aécio votou na Escola Estadual Governador Milton Campos, em Belo Horizonte. Ele chegou acompanhado da esposa, Letícia Weber, e do governador de Minas Gerais, Antônio Anastácia. De acordo com a assessoria de Aécio, após o voto, Aécio vai conversar com jornalistas em um hotel da capital mineira. À noite, após a contagem dos votos, volta a dar entrevista. A candidata do PSB, Marina Silva, também deve votar agora pela manhã, em Rio Branco, capital do Acre. Marina está neste momento no INCRA, localizado no bairro Portal da Amazônia. Em seguida, a ex-senadora vai conversar com a imprensa. De acordo com a assessoria de campanha, logo depois, Marina viaja para São Paulo, onde vai aguardar o resultado final das eleições. O primeiro candidato ao governo do Ceará a ir às urnas hoje foi Ailton Lopes, do PSOL. Ailton Lopes votou no Instituto Federal do Ceará. O candidato Ailton Lopes chegou ao Instituto Federal às 9 horas da manhã e chamou a atenção logo na entrada. Vestindo o amarelo e envolto pela bandeira do PSOL, foi até o local de votação abraçado com os pais e a irmã. Também acompanharam o professor e bancário militantes do partido. No trajeto, Ailton recebeu manifestações de apoio de alguns eleitores. O candidato deixou as urnas e encerrou a campanha com sentimento de dever cumprido. Essa jornada não começou há 3 meses, não se encerra no dia 5 de outubro. No processo eleitoral, nós apenas nos dispomos a vocalizar aquilo que nós temos feito todos os dias, que não é só o PSOL, não é só o PCB, não é só o PSTU. Essa frente de esquerda, ela teve uma responsabilidade, um grande desafio de vocalizar os anseios, os desafios, os sonhos, os projetos de vários e vários cearenses, daqueles que estão nos movimentos e daquelas que não se reconhecem nessa velha política onde tudo virou negócio. Camilo Santana, do PT, votou no município de Barbalha, na escola Bom Jesus, por volta de 9h30 da manhã. A candidata do PSB, Eliane Novaes, deve estar votando neste momento na Universidade de Fortaleza. Já Eunice Oliveira, do PMDB, vota no Náutico Atlético Cearense, em Fortaleza, ao meio-dia. Um ônibus que estaria transportando eleitores ilegalmente foi apreendido ontem à noite em Chorozinho, região metropolitana de Fortaleza.
O veículo de uma empresa de aluguel e os 31 passageiros foram levados para a Superintendência Regional da Polícia Federal na Avenida Borges de Melo, no Alto da Balança, aqui na capital. O ônibus foi abordado por policiais rodoviários federais no quilômetro 70 da BR-116. Os eleitores saíram de Fortaleza para votar em Jaguaruana. Segundo a legislação eleitoral, nenhum veículo pode fazer transporte de eleitores desde o dia anterior até posterior à eleição. Desde o dia 1º, a Polícia Federal iniciou o plantão operacional para as eleições, com o objetivo de garantir a normalidade do processo eleitoral aqui no Ceará. E agora a gente vai ao vivo ao UES, o segundo maior colégio eleitoral do estado. O repórter Paulo Sadá está no local e nos traz informações ao vivo. Olá, Sadá, bom dia. Olá, Joana, bom dia. Nós estamos aqui no segundo maior colégio eleitoral da capital cearense. Nós estamos na UES. São esperados mais de 11 mil eleitores que venham voltar aqui ao longo do dia. As votações começaram às 8 horas da manhã e, como você pode observar, mostra aí, Gilson, a movimentação é intensa. Existem filas nessas salas que estão divididas nesta parte, mas as pessoas estão voltando normalmente, eles aguardam pouco tempo aqui na fila. Como eu já falei, são 11 mil pessoas que estarão passando por aqui, cerca de 30% conseguiram votar. As outras pessoas devem vir ao longo do dia, que vai encerrar por volta das 17 horas. E logo em seguida nós vamos para o principal colégio eleitoral de Fortaleza, que é no Ariçá. Nós voltaremos em breve, entrando ao vivo com mais informações sobre as eleições 2014. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Paulo. E o Jornal das Eleições termina aqui. Nós voltamos com mais informações na próxima edição, às 11h30 da manhã. Até lá!